Quando você está perto de uma cachoeira muito forte, você tem que quase que gritar com a pessoa que está do seu lado, e ainda assim, você tem dificuldade de se fazer ouvido. De tamanho é o barulho daquelas águas, é assim a voz do Senhor. Quando você chega para perto do Senhor, você só consegue ouvir a voz dEle. Esse é o tempo da minha vida, da sua vida como igreja, como corpo de Cristo. A Bíblia diz que o meu corpo, o seu corpo, é santuário de Deus. É santuário de Deus. Sabe, queridos, você olha para mim, meu nome é Fernandinho, é um nome profético. É que um dia eu vou ser um Fernandinho, né? Mas você olhando para mim, você vê que eu não vivo de salada, né? Você vê que eu não vivo de integral. Eu tenho algumas coisinhas a mais. Você é aquilo que você come. Espiritualmente também é assim, meu irmão. Você é resultado daquilo que você coloca para dentro dos seus ouvidos. Você é resultado daquilo que você coloca aqui, ó, pelos seus olhos. E eu, como ministro do Evangelho, quero trazer essa palavra debaixo de humildade do Senhor. Se separe das coisas do mundo. Se separe daquilo que todo mundo faz e acha que não tem nada a ver. As mínimas e mínimas coisas. Deixa eu contar uma experiência na minha vida. 19 anos atrás, eu era uma pessoa que eu não só ouvia a música secular, mas aquilo era algo que mexia comigo de uma forma e que eu tinha sentimentos com aquilo tudo. E eu tinha discos, LPs, fitas, vídeos e tudo ali dentro da minha casa. Eu não conseguia dormir se não fosse ouvindo uma música. E todas as músicas, essas músicas de vários e vários estilos, cada noite eu colocava ali para poder ouvir. E nessa noite eu, como sempre fazia, eu colocava ali para ouvir. E no meio da noite eu acordei muito suado, passando muito mal e assustado. E com uma falta de ar, como se alguma coisa estivesse me apertando aqui no meu peito. Bom, quando um gordo acorda de noite, a primeira coisa que ele faz é pensar no que ele comeu. O que eu comi para passar tanto mal assim? Mas naquela noite eu estava light, eu não tinha comido nada assim. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Para vocês terem ideia, para eu chegar até o banheiro, eu tive que ir meio segurando assim pela parede e eu comecei a lavar meu rosto. Eu falei, cara, o que é isso? Que coisa louca, eu nunca senti isso. Voltei para o meu quarto e naquela hora, sem entender nada, eu peguei e tirei o CD que estava sendo tocado ali, que era de uma banda não cristã. E eu peguei um CD da minha esposa, que estava logo do lado, e de louvor, e coloquei ali. E na hora eu não entendi por que eu estava fazendo. Hoje eu sei que era o Espírito Santo que estava fazendo isso. E quando eu dei um play naquele louvor e começou a tocar, aquilo que eu estava sentindo desapareceu imediatamente. Sabe, aquilo me assustou. Porque eu falei bem assim, cara, que coisa louca. Por que isso está acontecendo? E naquela hora, eu ouvi uma voz dizendo para mim, pega tudo que você tem e joga fora. No outro dia de manhã, eu peguei tudo que eu tinha e eu virei para minha esposa e falei, nossa, tem LPs aqui, tem coisas aqui que eu não tinha nem nascido. Como é que eu vou jogar isso fora? Eu vou dar para alguém. E ela falou bem assim, se não serve para você, se não serve para a nossa casa, não serve para ninguém. E a gente morava perto do rio e a gente pegou aquilo ali e a gente jogou fora. Sabe, queridos, eu quero desafiar você a você pegar o seu celular, a pegar a televisão na sua casa, o seu computador e você fazer a limpa. Você começar a tirar coisas que não agradam ao Senhor, coisas que não exaltam o Senhor. Eu quero desafiar você a abrir o seu guarda-roupa e tirar aquela roupa que é insinuante, aquela roupa que não glorifica o nome do Senhor. Coloca tudo isso para fora, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu creio que Deus está separando um povo diferente. Eu creio que Deus quer levantar uma igreja diferente.
Uma igreja que não está preocupada simplesmente com as notas musicais, simplesmente com a performance musical, mas com algo muito mais poderoso, infinitamente mais poderoso do que isso. A presença de Deus, a glória de Deus. Então, seja no seu trabalho, seja lá na sua casa, seja na sua faculdade, seja onde for, você tem um objetivo muito forte, muito claro: trazer a glória de Deus para perto de você. Isso através de ações de graça, isso através de louvores, isso através da presença de Deus. A Bíblia diz, lá em Efésios e também em Coríntios, quando nós estivermos reunidos, nós devemos fazer o quê? Um vem com cântico, o outro vem com salmo, o outro vem com hino e o outro vem com cânticos espirituais. É uma ordem, não é uma sugestão. A Bíblia diz que Jesus, quando ele tendo ali orado, ele sai tendo cantado um hino. Muitos estudiosos dizem que esse hino se referia aos salmos. Sabe, a Bíblia está cheio de coisas musicais que você talvez não saiba tocar um violão, talvez você não saiba tocar uma bateria, talvez você não saiba tocar um teclado, mas são melodias que estão ali, melodias do céu, que se você começar a ler, se você começar a orar, se você começar a glorificar, o Espírito Santo vai tomar você e você vai começar a cantar. Você vai começar a salmodiar para o Senhor. Você precisa entender que existe uma conexão. Deus fez a música, não foi para a gente se alegrar no sentido de entretenimento, não foi para isso. Deus construiu os acordes, os instrumentos, não foi para a gente chegar aqui em cima e a gente fazer algo que você venha apreciar e bater palma. A música foi feita para adorar e para guerrear. E eu preciso, você precisa entender isso, porque isso é uma ferramenta para os nossos dias. Isso é uma ferramenta para a nossa vida. No nosso dia a dia, acordar cantando ao Senhor e dormir cantando ao Senhor, clamando, chamando a presença dEle. Olha, vocês não sabem o quanto que é poderoso a gente estar aqui em cima e a gente vê pessoas adorando ao Senhor e a glória do Senhor. Mas sabe o que é ainda mais louco? É saber que esse momento que nós temos aqui, Deus quer fazer com que isso seja algo contínuo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. A gente precisa trazer esse momento que é tido aqui, para que a gente possa colocar no nosso dia a dia, na nossa vida. Há poder quando você exalta o Senhor, há poder quando você glorifica o Senhor, há poder, algo é liberado nos céus quando você começa a cantar louvores ao Senhor, algo sobrenatural acontece quando você abre o seu coração e você começa a cantar, a salmodiar, a trazer a presença do Senhor para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, através de hinos, de louvores ao Senhor. Algo sobrenatural acontece quando quando estou lá na minha igreja, o que eu faço é ligar o gravador do meu celular e eu pego e começo ou a anotar ou a gravar o que o pastor está falando. Porque quando eu estou no avião ou quando eu estou em outra coisa, eu coloco o meu fone e eu começo a ouvir novamente tudo aquilo que foi pregado no domingo, tudo aquilo que foi dito, e às vezes um cântico, um momento espontâneo que foi ali, e eu começo a trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, aquilo que traz a glória de Deus. Eu preciso disso, você precisa disso, nós como igreja precisamos ser um povo diferente, amém, queridos? E a diferença está exatamente nisso. Na nossa forma de vestir, na nossa forma de falar, naquilo que nós cantamos, naquilo que nós pregamos, as nossas conversas, naquilo que a gente vê. São nessas pequenas coisas. São nessas pequenas coisas. Mas, Fernandinho, por que você está falando de música hoje? A minha avó dizia para mim o seguinte: meu filho, as pedras grandes pedras, você olha e você desvia. Mas são nas pequeninas pedras que a gente tropeça. Sabe? São em pequenas coisas. Coisas tão pequenas
que a gente julga insignificante, que a gente acha que não tem nada a ver, e que a gente está trazendo para dentro da nossa casa, que a gente está abrindo um portal do inferno dentro da nossa casa. Um portal do inferno quando a gente vai trabalhar e a gente liga o rádio e a gente traz aquele ambiente febril, aquele ambiente terrível, aquele ambiente do inferno, através de uma canção, através de piadas, através de um comentário, através de notícias. A notícia que a gente tem que ter é a notícia do céu, é a notícia da glória de Deus, é saber que Ele está sentado em um alto e sublime trono e a sua glória enche a terra e enche os céus. Um dos livros mais fantásticos, um dos textos mais fantásticos que eu acho na minha vida é Isaías 6, que diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono e a sua glória enchia aquele lugar. Sabe, queridos, é essa visão que eu preciso ter, que você precisa ter, que Deus está no controle de tudo, que Deus está vendo tudo e que Deus quer ser exaltado em tudo aquilo que eu faço, nas mínimas coisas, nas mínimas coisas, nas mínimas coisas. Esses dias meu filho mais velho chegou para mim: pai, mas por que eu não posso ouvir essa música? Por que eu não posso ouvir aquela música? E eu falei para ele bem assim: filho, olha, você não vai para o inferno se você ouvir música secular, mas você não vai trazer o céu para perto de você. É uma escolha que você tem que fazer. É uma escolha que eu tenho que fazer. Hoje, nos nossos dias, nós estamos cheios de pessoas que estão dando notícias e trazendo soluções, 10 passos para isso, 10 passos para aquilo, você soluciona assim, e assado, não sei o que, babá. E tudo que a gente precisa é trazer a palavra de Deus, trazer a vida de Deus para a nossa casa, para o nosso coração, para o nosso dia a dia, de forma prática. De forma prática. Antes de cantar aqui em cima, eu tenho que cantar dentro da minha casa. Antes de falar, de viver, de mostrar alguma coisa aqui em cima, ou até mesmo sentado aí, eu tenho que fazer isso no meu dia a dia. Eu tenho que clamar pela presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que vai fazer toda a diferença. Então, assim como você, existem pessoas que não são músicos e que amam ouvir música e arte. Então você não olhe para a música pela beleza da música. Olhe para aquilo que é ungido e aquilo que não é ungido. Não coloque nos seus ouvidos aquilo que é belo, aquilo que você acha legal. Coloque nos seus ouvidos aquilo que tem a unção de Deus, que tem a glória de Deus. Não sente para ouvir nada na internet, na televisão, filosofia, antropologia, seja lá o que for, que não seja que venha debaixo de unção de Deus. Mas por que você diz isso, Fernandinho? Porque a Bíblia diz que é a unção que quebra o jugo. O diferencial não é a música, mas é quem toca essa música. Não é o que pode, o que não pode, mas é onde nasce. A Bíblia diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E nessa noite eu quero convidar você a buscar as coisas que são nascidas do Espírito Santo. Eu quero convidar você a buscar as coisas que são do alto. E não olhar para as coisas que são mortais, as coisas que vão passar. Mas que a gente possa olhar para as coisas eternas. O Senhor está no trono. O Senhor está no trono. Então não é simplesmente a beleza, não é a moda. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então você não vai ser seguido por um vento que vem aqui e sopra no seu ouvido e diz: olha, está todo mundo fazendo isso, está todo mundo ganhando dinheiro assim, então você tem que fazer. Não, existe um Deus e o seu Pai está no trono e Ele diz como que você vai ganhar e como que você vai fazer. Ah, mas está todo mundo indo para aquela festa de casamento ou para aquela, sei lá, aquele encontro social, e chega lá, todo mundo bebe socialmente, ou todo mundo participa daquela festa e daquelas danças e daquela música. Ah, porque não tem nada a ver. Tem a ver sim. São nessas pequenas coisas
São nessas pequenas coisas que nós tropeçamos. São nessas pequenas coisas. São nesses pequenos detalhes que, em vez de você ligar uma televisão para ouvir mais do mesmo, ou talvez com a desculpa de você estar super informado, a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. A Bíblia é mais atual do que isso. Tudo que a gente precisa é buscar a presença de Deus, trazer a glória de Deus, aonde nós estamos e por onde a gente passa. O que traz a diferença, o que faz a diferença na minha vida, na sua vida, é a glória de Deus, é a unção de Deus, é a presença de Deus. É a presença de Deus. E repito mais uma vez, nós estamos em um tempo em que são muitas vozes, muitas e muitas e muitas vozes. São muitas pessoas para dar opinião. É só você colocar o assunto que você quer no Google e você tem lá. E você tem pessoas te ensinando a fazer coisas e coisas, através do Facebook, através da rede social em geral. São tantas e tantas vozes. Mas a diferença é a voz que diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Tem uma experiência que eu gosto sempre de contar, não sei se eu já contei aqui. Aconteceu uma história, eu ouvi essa história quando eu era ainda criança, do meu pastor. E ele conta que houve um encontro numa grande faculdade, um encontro de final de ano. E ali eles chamaram os professores, os doutores, todas as pessoas ali envolvidas. E chamaram também prefeito da cidade, polícia militar, bombeiro, toda a representação da cidade estava ali. E essa faculdade, ela fez o seguinte, olha, ela contratou um pessoal de fora para cuidar da faxina, para cuidar de todas as coisas, porque ela queria também que os faxineiros, aquelas pessoas que trabalhavam ali naqueles pequenos lugares ali, também participassem dessa noite. E essa noite era algo sublime, era um encerramento ali. E ali tinha tanto os alunos como os professores, os bambambãs e aqueles que eram as pessoas mais simples. Nessa noite havia um tema, o tema era o Salmo 23. E essa faculdade chamou 2 pessoas para poder ser o preletor naquela noite. O primeiro, quando entrou, um cara muito famoso, cheio de eloquência. Logo as pessoas, quando o reconheceram, começaram a aplaudir, bater palma e falar: nossa, esse é o cara. E ele começou a falar do Salmo 23. E ele falava, ele subia em um lugar, ele corria para outro lugar, ia para o meio do povo, e as pessoas riam, as pessoas choravam, as pessoas aplaudiam. Elas ficaram arrebatadas com esse homem falando sobre o Salmo 23. E aí depois entrou outro homem, chegou a vez do segundo preletor. E esse segundo preletor, ele entrou simplesmente com um livro muito grande debaixo do braço. Colocou esse livro, abriu e começou a falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele começa: me leva a pastos verdejantes. E você conhece muito bem o Salmo. A história diz que no final as pessoas não aplaudiram, não ficaram em pé. Mas quando olharam, todas as pessoas, elas estavam de joelhos, prostradas, chorando, chorando, chorando. No final, essa universidade contratou uma empresa para fazer uma pesquisa. E uma das perguntas era: qual a diferença que você teve no primeiro preletor, que falou sobre o Salmo 23, e do segundo preletor? E todos foram unânimes de dizer o seguinte: o primeiro conhecia muito bem o Salmo 23, mas o segundo conhecia o Senhor do Salmo. O primeiro conhecia muito bem o original, o hebraico, o contexto histórico, conhecia tudo sobre o Salmo 23. Mas o segundo preletor conhecia o Senhor do Salmo. A diferença é você ser um médico, um advogado, um líder, um ministro, seja o que for. Uma pessoa que trabalha na merenda da escola, seja o que for.
O que vai trazer diferença na minha vida e na sua vida é a presença do Senhor. É quem você conhece, é com quem você anda, é com quem você vai estar. E eu quero te dizer uma coisa: Deus é santo. E Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E santidade é você deixar tudo aquilo que desagrada a Deus. As mínimas coisas. As mínimas coisas. Aquilo que você acha tão pequeno. Aquilo que você diz que não tem nada a ver. Essas coisas. Você começar a olhar e você falar bem assim: o meu Senhor não merece isso. O meu Senhor não merece isso. Eu quero estar só para Ele, só para Ele. Deus está aqui nesse lugar, nessa noite. A Bíblia diz que Ele habita em meio aos louvores do seu povo. A Bíblia também diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele vai estar. Ele está aqui nessa noite. Mas Ele não está aqui para ver o seu tênis, a sua camisa, a sua conta no banco. Ele está aqui, Ele está olhando o meu coração e o seu coração. E Ele quer saber apenas uma coisa: se o seu coração é exclusivamente dele. É a única coisa que o Espírito Santo está vendo aqui essa noite. Esse aqui é só meu. É só meu. Porque Ele não divide espaço com ninguém. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor. E esse amor se chama Jesus Cristo. Ou você vive com seus sonhos, ou você vive com o sonho de Deus. Ou você vive com a sua vontade, com as suas vontades, ou você vive a vontade de Deus. Eu aprendi na minha vida que os meus sonhos, eles podem virar pesadelos. Mas o sonho de Deus jamais vai virar pesadelo. Então, eu optei em viver o sonho de Deus, a história de Deus. E nessa noite eu quero convidar você a tomar uma decisão radical na sua vida. Convidar você a tomar uma postura radical na sua vida. Radical na sua vida. De você se comportar como um homem, como uma mulher de Deus. De você trazer para dentro de você, para o seu coração. A Bíblia diz que o meu coração ele já é terrivelmente enganoso. Então para que eu vou trazer coisas que são enganosas? E para que eu vou trazer engano para dentro da minha mente, para dentro do meu coração? Traga o que nasce no coração de Deus. Traga para dentro da sua casa, para os seus ouvidos, para os seus olhos, para o seu coração. Coisas que realmente nasceram no Espírito, que fazem parte do vento de Deus, do sopro de Deus, da vida de Deus. Porque você vai ver toda a diferença em coisas na sua vida. Você vai ver simplesmente você chegar em um lugar e você não falar nada e a pessoa começar simplesmente a chorar. Foi assim, eu estava em Portugal com a minha esposa. A gente foi lá cantar e passamos de um lugar, em um shopping, para comprar algumas coisas. E quando a gente chegou ali, a vendedora olhou para ela e começou a chorar, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E Paula perguntava para ela, o que foi? E ela falou, você é diferente. E Paula, amém, mas como assim? Eu não sei, tem algo que brilha em você. Você é diferente, você é diferente. Sabe? A Bíblia diz que nós somos, eu e você, raça eleita, sacerdócio santo, povo adquirido. Para que você estivesse aqui essa noite, Deus teve que enviar o Filho dele para morrer no meu lugar, morrer no seu lugar. O problema do pecado era algo tão sério. O pecado era algo que trazia uma afronta para Deus, que ele teve que entregar o seu próprio filho. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E se entregou por mim e por você.
para que a gente estivesse aqui essa noite, levantando as nossas mãos e desfrutando da bênção que é simplesmente a presença de Deus, a glória de Deus. A minha oração nessa noite, que a começar na minha vida, a gente tome uma postura de se separar para o Senhor, de se separar para o Senhor a cada dia, nas mínimas coisas, nas mínimas coisas, nas mínimas coisas. O que dita a regra na nossa vida e dentro da nossa casa não são as notícias do mundo, não é a moda do mundo. O mundo diz o seguinte: olha, o que é bonito é para se mostrar, mas você é templo do Espírito Santo. O que é bonito você vai mostrar para o seu marido. Não é para todo mundo. O mundo diz que vale tudo, que pode tudo, que sabe que as coisas é de acordo com a necessidade. Não. Você tem uma regra, você tem um padrão. Mas que regra é essa? Que padrão é essa? É a palavra de Deus, é a glória de Deus, é a santidade de Deus, é a medida de Deus. É a medida de Deus. Eu torno a dizer, queridos, nós somos bombardeados todos os dias pela mídia, pela rede social, pela televisão. E tudo que eles querem, através da música, através da arte, através de todas as coisas, todas as ferramentas, é fazer com que a gente seja governado por eles. Tudo o que Satanás queria era que Jesus se prostrasse diante dele. Mas nessa noite nós estamos aqui para dizer que nós não vamos nos prostrar diante do governo desse mundo, diante da moda desse mundo, diante dos costumes desse mundo. Nós vamos nos prostrar apenas diante do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Eu queria que você se colocasse em pé, por favor. A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Se eu sou a noiva de Cristo e vivo com um pezinho no mundo, se eu sou a noiva de Cristo e vivo com um casinho com o mundo, eu estou em adultério. Eu não posso. Eu tenho que decidir na minha vida quem é o meu Senhor, quem é a máxima autoridade sobre a minha vida. Quem é aquele que diz sim, quem é aquele que diz não em todas as coisas? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é, sabe, uma luz, uma força, sabe, como o mundo diz, não. Ele é o Yahvé, aquele que era, que é e que há de vir. Ele está sentado em um alto sublime trono, Ele é santo. Ele é santo. Ele governa sobre tudo, sobre todos. Ele tem poder de fazer todas as coisas. Ele é a máxima autoridade. Quem são os reis? Quem são as autoridades desse mundo diante daquele que está no trono? Nada. Quem é Satanás? Quem são os demônios? A Bíblia diz que eles conhecem a palavra e ainda tremem diante da palavra. Vocês conseguem entender o que é Deus? E esse Deus soberano, sublime, majestoso, Ele te ama, Ele te quer, e Ele tem ciúmes de você. Ele tem ciúmes de você. Ele não quer que você se divida com outras coisas. Ele quer você só para Ele. Eu amo quando lá no Gênesis a Bíblia diz que na virada do dia Deus visitava Adão. E Adão fez uma escolha. Ele preferiu a sua própria vontade. Ele preferiu servir a sua curiosidade. Naquele jardim maravilhoso,
em que Deus colocou tudo e que ele não precisava de nada. Ele falou, você pode tocar em tudo, você pode pegar tudo, mas naquela árvore você não pode pegar. Mas lá naquele jardim, Adão preferiu viver os seus próprios sonhos e viver as suas próprias paixões. Mas a Bíblia fala de outro jardim, o jardim do Getsêmani. E nesse jardim estava o meu Jesus, o seu Jesus. E lá naquele jardim do Getsêmani, ele diz, se possível for, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Deus está nos colocando aqui hoje. Mas a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você é: você quer viver do seu jeito? Você quer viver a sua vontade? Ou você quer viver os meus sonhos e a minha boa, perfeita e maravilhosa vontade? Eu já dei a minha resposta para Deus. Eu já tomei essa decisão na minha vida. Ele é o Yahvé, o Todo-Poderoso. E eu quero servi-lo, eu quero amá-lo, eu quero andar com ele, eu quero honrar o nome dele. Eu quero dizer não para mim mesmo, não para minhas paixões. Pegar a minha cruz, negar a mim mesmo e fazer com que o nome dele seja exaltado nas mínimas coisas, em pequenas coisas, em pequenos gestos, em pequenas atitudes. E a minha oração é para que você também tome essa decisão de viver o sonho de Deus, de viver a vontade de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua igreja aqui nesse lugar. Obrigado pelos líderes, por aqueles que trabalham diretamente e indiretamente. E, ó Deus, tu sabes que o nosso coração é enganoso. Tu sabes, Senhor, que nós somos falhos. Tu sabes que nós somos incapazes. Ó Deus, tu sabes que nós agimos errado tantas e tantas vezes. E tantas vezes nós permitimos coisas entrarem na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, dentro do nosso lar, dentro dos nossos relacionamentos. Coisas que aparentemente são tão pequenas, mas que amanhã elas vão ser como uma bomba que vão destruir coisas que o Senhor construiu para nós. Mas nessa noite nós nos arrependemos e nós queremos dizer ao Senhor: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na nossa vida. Estabelece o teu reino, estabelece o teu som, estabelece a tua canção na nossa casa, estabelece os teus costumes, a tua vontade, o seu jeito, a sua forma, não a nossa, Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.